sentar, pode ficar à vontade. Vamos ler a palavra de Deus para dar início àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 15, a partir do verso 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Embora esse título fale de um filho, se você perceber, você vai ver que essa parábola, na verdade, fala de dois filhos. E é o comportamento desses filhos que nós vamos analisar nessa noite. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Então, esse é o comportamento do primeiro filho. Agora vamos ao verso 25, onde fala do filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Assim como nessa parábola, irmãos, nós vivemos um tempo onde muitos filhos têm se distanciado da presença do pai. Isso é algo que tem acontecido, irmãos, e nós percebemos até mesmo aqui na igreja. E quando nós olhamos, irmãos, para essa parábola, muitas vezes nós não nos prendemos a alguns detalhes, ao contexto em que Jesus está contando essa parábola. Se nós avaliarmos o início desse capítulo, lá nos versos 1 e 2, você vai perceber algo interessante. E diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então veja que estava perto de Jesus 2 grupos de pessoas: publicanos e pecadores e fariseus. E os fariseus, embora talvez não tão perto, também estavam ouvindo aquilo que Jesus dizia. E quando Jesus fala na parábola desses 2 irmãos, na verdade ele está fazendo referência a esses 2 grupos que o escutavam. Então primeiro ele fala aos publicanos e pecadores, que eram um povo que vivia longe das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. E o irmão mais velho eram os fariseus, que se achavam muito bons porque cumpriam as leis. E nós podemos perceber que o comportamento desses irmãos é bem distinto um do outro. E nenhum dos 2 comportamentos agrada a Deus. E aqui nós podemos perceber e notar que o amor do pai por seus filhos não é baseado no comportamento. O amor de Deus por nós é baseado numa decisão. Deus não te ama pelo seu bom comportamento ou deixa de te amar pelo seu comportamento ruim. Deus te ama por uma decisão eterna de te amar. Por quê? Simplesmente porque Ele decidiu amar aquilo que Ele criou. E Ele nos ama de forma incondicional. E esse amor nos deveria levar, irmãos, a uma posição onde nós deveríamos entender qual é o tipo de relacionamento que Deus espera de nós. E quando Jesus conta essa parábola, ele tem o desejo no coração de fazer com que o povo entenda que o desejo de Deus era se relacionar com a sua criação como um pai. E é por isso que ele começa contando essa parábola acerca de um pai que tinha 2 filhos, para que o povo entendesse que agora eles tinham um pai. E se nós avaliarmos o comportamento do povo de Deus no Antigo Testamento, a gente vai perceber que nunca ninguém ousou se achegar a Deus como um pai. Eles se achegavam a Deus de que forma? Como o Senhor, como o Yahvé, como o Altíssimo, como o Criador. Mas ninguém chegava até Deus como Pai. Então Jesus, em sua oração, quando os discípulos falam, nos ensina a orar, como João também ensinou os seus discípulos, Jesus começa a sua oração dizendo: Pai nosso. Veja que ele não começa orando dizendo meu Pai. Ele começa já ensinando: vocês agora têm um Pai. E quando ele ora Pai nosso, é porque ele conhecia o desejo de Deus. E nós podemos, irmãos, perceber qual é o desejo de Deus se nós formos até Romanos 8:29, lá, irmãos, fica muito claro qual era o desejo de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus era ter muitos filhos.
E é por isso que Jesus veio, para revelar essa paternidade, para que eles entendessem: Deus sonhou com muitos filhos e vocês são os filhos que Ele sonhou. Nós temos que receber, irmãos, no nosso espírito essa identidade de filhos. Porque Romanos também diz que o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho? Porque algo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E nós precisamos, irmãos, sentir esse testificar. Nós precisamos sentir essa certeza de quem nós somos em Deus. Embora o mundo declare e até acredite que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia é muito clara acerca do que nos torna filhos de Deus. Embora muitas pessoas creiam em Deus ou creiam em Jesus, isso não nos faz deles filhos. Para que nós sejamos filhos de Deus em algum momento da nossa vida, nós temos que crer e confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna. E você precisa declarar Ele como Senhor da sua vida. Quando eu declaro que Ele é Senhor da minha vida, que eu não tenho mais domínio sobre a minha própria vida, então eu me torno filho. Mas em algum momento nós temos que tomar essa decisão. Em algum momento nós temos que não só crer, mas a Bíblia diz que é crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Aí nesse momento nós recebemos o Espírito de adoção e aí nós podemos clamar: Abba, Pai. Aí você passa a ter um paizinho que te ama, que te cuida. Então o que nós precisamos é viver essa intimidade de filho, porque a forma, irmão, como nós nos achegamos a Deus diz muito ao nosso relacionamento com Ele. Embora Deus seja Senhor, Ele quer ser chamado de Pai. Quando Jesus fala e ora Pai Nosso, não significa que Ele deixou de ser Senhor. Ele vai continuar sendo Senhor das nossas vidas para sempre. Mas Ele quer que você olhe para Ele como quem olha para um Pai. Um Pai cheio de amor e cheio de graça. Ele quer viver uma vida de intimidade conosco. Existe uma canção, eu acho muito bonita, e ela diz assim: te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Nós temos que nos achegar a Deus, irmãos, com intimidade. A Bíblia diz que agora nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus. Irmãos, só quem entra ousadamente chama Ele de amor. Só quem entra ousadamente chama Ele de papai, chama Ele de Abba. Irmãos, é isso que Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você, irmãos, intimidade. Porque Ele quer que você realmente enxergue nele essa figura de um pai. E o diabo, irmãos, entendeu esse princípio. O diabo entendeu que o caminho mais intenso a Deus é o caminho da paternidade, é enxergar a Deus como um pai. Embora a realidade dele seja de Deus, seja de Senhor, seja de Salvador, mas a maior realidade que nós temos de Deus é a paternidade dele sobre as nossas vidas. E é por isso, irmãos, que o diabo tem destruído tanto a vida dos homens. É por isso que os homens, irmãos, que são e deveriam ser a figura paterna, irmãos, e infelizmente por causa disso, hoje se encontra a figura paterna muito mais, às vezes até em mulheres do que em homens. Tem mães que são muito mais pai do que os próprios pais, porque tem perdido a figura paterna, tem perdido a relevância e a importância do papel que Deus colocou no homem, que é a paternidade. E o diabo tem destruído isso para impedir os filhos de se achegarem ao pai. Porque quando a pessoa ela tem problema, tem dificuldade com a figura paterna, ela vai ter dificuldade de se achegar a Deus como um pai, de olhar para Deus como um pai. E nós precisamos, irmãos, desconstruir isso. Eu não sei qual é a imagem de pai que você tem. Talvez seja uma imagem boa, mas talvez seja uma imagem ruim. Mas eu quero dizer que a imagem que você tem de pai não define o seu pai que está no céu. O nosso pai que está no céu não é definido pelo seu pai, pelo pai de ninguém. É definido pelo que a Escritura diz a respeito dele. As Escrituras definem a forma de pai que Deus é. E em Mateus 7,11 diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, isso é muito forte, porque nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos. Deus, irmãos, que eterno em bondade, irmãos, não vai nos dar todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que não poupou o próprio filho,
não nos daria por intermédio dele todas as coisas? Esse é o Pai que te ama, esse é o Pai que quer se relacionar com você, um Pai que quer te dar todas as coisas. Nós temos que crer nisso, irmãos. Mas às vezes a gente não consegue crer que verdadeiramente nós somos filhos. E por isso que Jesus conta essa parábola. O povo precisava entender de quem eles eram filhos. E quando nós olhamos, irmãos, para essa parábola, nós precisamos analisar ela não com a mentalidade atual, mas inserida num contexto histórico. Porque a mentalidade do povo que ouvia essa parábola não é a mesma mentalidade que a sua. Então talvez você lê algumas coisas e não percebe. Mas toda a vida, quando nós ouvimos uma história, às vezes nós temos o hábito de, enquanto ouvimos, criar um final para a história sem saber se é aquele final. Alguém faz isso também? Alguém está te contando uma história, geralmente quem tem a mente muito rápida, né? Você vai ouvindo e você vai imaginando já o final da história. Eu imagino que essas pessoas, quando elas ouviam essa parábola, elas também tinham esse comportamento. Porque esse primeiro filho aqui que nós vemos, irmãos, fazia tudo errado. Fazia tudo errado porque ele desonrou o pai. Aqui você não percebe, mas naquela época chegar e pedir a herança era desejar a morte do próprio pai. Era um ato de extrema desonra. Você pedia a sua parte de herança em vida. Você estava dizendo ao seu pai, ó, vai que você morra. Era uma grande desonra. Depois nós vemos uma grande responsabilidade, porque diz que ele gastou tudo. Ele pegou e gastou tudo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente, segundo o problema desse filho. E por último mostra que ele abandonou todos os princípios da fé que esse pai tinha ensinado. No verso 15 diz: e foi e chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Talvez ao ler isso algo passe despercebido, mas o porco, irmãos, era considerado pelo povo de Deus um animal imundo. Então, se alguém que realmente vivesse o padrão que se esperava até aqui, que até aqui se cumpria a lei, se vivia a lei, se ele guardasse os princípios da fé cristã daquele tempo, para aquele mover, ele nem chegaria perto dos porcos. Então eu imagino que toda vez que Jesus ia contando essa história, eles pensavam que alguma coisa ia acontecer de ruim com aquele filho. Em Deuteronômio 21:18 fica muito claro, irmãos, qual era o comportamento que um pai deveria ter nessa situação. Olha qual era o comportamento. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que ele morra. Tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Então, irmãos, enquanto eles ouviam essa parábola, o pensamento é: agora vai levar pedra, agora vai levar pedra. Ah, pediu herança, pedra. Daí não rolou a pedra, foi embora. Ah, gastou tudo, não, agora se voltar é pedra. Daí vai lá para os porcos. Não, mas agora se voltar é pedra. E ele volta e não tem pedra. Ele volta e tem festa. Porque o comportamento, irmãos, desse pai não era um comportamento comum. Porque esse pai não era comum. Esse pai não se revelava pelo comportamento dos filhos. Assim como Deus também não se revela pelo nosso comportamento. Deus se revela pela essência dele. Deus se revela pelo aquilo que ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor. E por causa desse amor foi que o pai deu aquilo que o filho queria. Não pense que o pai não sabia o que ia acontecer com esse filho. Mas por causa desse amor, ele dá o que o filho queria. E esse amor fica ainda muito mais evidente quando o filho volta e é recebido com festa. Alguém aqui já aprontou alguma coisa e o pai fez festa? Só se for festa da cinta, né? Festa da cinta, festa do chinelo, daí pode ser. Então eu vejo que o comportamento desse pai não é comum. E Deus, irmãos, ele celebra. Toda vez que nós nos arrependemos e vamos até ele, ele celebra. Toda vez que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, ele celebra. Porque quando nós nos arrependemos, Deus não olha para aquilo que nós fazemos ou para aquilo que nós fizemos. Porque aquilo que nós fizemos já não está em nós, já está na cruz, porque Cristo já levou sobre a cruz. Então quando ele olha para você retornando a ele, ele olha para o seu coração. E quando ele olha para o seu coração, e se ele encontra no seu coração arrependimento,
Ele vai ao seu encontro. Veja que foi o próprio pai que foi ao encontro do filho. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai não perguntou aonde o filho estava. Aquele pai não perguntou por que ele estava fedendo. Simplesmente correu e o abraçou. E esse é o comportamento do nosso pai. Ele só quer que você se arrependa, então ele quer correr em direção a você. Ele quer te abraçar, ele quer te beijar. Ele quer que você entenda que ele não é só o pai, ele é o Abba. Ele é o paizinho. Aquele que nós não precisamos mais temer para entrar na presença dele. Porque ele é incondicional, ele não muda, o amor de Deus não muda, a forma dele te olhar não muda. Quando nós pecamos, o projeto de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas também não muda. Porque a Bíblia diz que antes de nós existirmos, o projeto, o propósito de Deus para as nossas vidas já existia. Aquilo que existia antes de nós não pode ser mudado pelo nosso comportamento. O diabo quer que você acredite nisso. Agora eu pequei, agora eu não posso mais ser usado por Deus. Porque agora eu já rolei com os porcos. Agora eu já gastei tudo. Não, você continua sendo filho. E melhor, você continua tendo um propósito. Você continua tendo uma obra para realizar. Mas para isso Deus tem que olhar para você e encontrar no seu coração um arrependimento verdadeiro. E Ele encontrou no coração daquele filho um arrependimento verdadeiro. Aquele filho entendeu que tudo aquilo que ele precisava não estava só na casa do pai, estava na presença do pai. Porque tem muito filho na casa do pai e fora da presença. Tem muito filho dentro de um sistema religioso, mas fora da presença. Deus não quer você dentro de 4 paredes. Deus quer você envolto no Espírito dele, envolvido nele. Nós precisamos deixar que cada dia mais a religiosidade morra dentro de nós. Porque esse é o sentimento desse segundo filho. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo lhe disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aqui nós percebemos, irmãos, que agradar a Deus vai muito além de se cumprir a lei. Tem gente que acha que agrada a Deus simplesmente porque cumpre a lei. Esse jovem, esse filho também cumpria a lei, mas mesmo assim não agradou o coração de Deus. Porque veja que o pai em nenhum momento discorda do que ele fala. O pai não fala assim: não, você nem cumpre tanto assim. O pai simplesmente concorda com aquilo que o filho está falando. Sabe por quê? Porque o pai não está apenas interessado em que a gente cumpra a lei. Porque cumprir a lei, irmãos, às vezes é seguir uma ordem. Porque foi pedido na palavra de Deus que nós cumpríssemos com os mandamentos de Deus. E é um versículo que diz que aquele que só faz aquilo que é pedido é um servo inútil. E às vezes apenas cumprir a lei faz de nós um servo inútil. Deus espera de nós muito mais que cumprir a lei. Deus espera de nós, irmãos, que nós realmente amamos a Ele. Existe uma passagem que deixa isso muito claro. Lá no livro de Marcos diz que em um certo momento um doutor da lei, provável que um fariseu, vai até Jesus e o pergunta: qual é o principal dos mandamentos? E todas as vezes que esses mestres da lei iam até Jesus, não é porque eles queriam uma resposta, é que eles queriam que a resposta de Jesus o comprometesse, que falasse algo em qual eles pudessem acusar Jesus. E Jesus, sempre muito sábio, irmãos, nunca caiu, digamos, nas pegadinhas dos fariseus. Porque qualquer mandamento ali que ele se posicionasse como principal, eles iam querer dizer que Jesus estava dizendo que aquilo era mais importante do que os outros mandamentos. Para Israel, todos os mandamentos têm igual importância. Então Jesus não usa dos mandamentos para responder aquela pergunta, mas ele usa da palavra de Deus, usa de outros versículos do Antigo Testamento. E lá em Marcos 12:30 nós temos a resposta. E diz o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.
E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aqui Jesus estava dizendo, se nós cumpríssemos isso aqui, se isso aqui fosse uma realidade, fosse uma verdade nas nossas vidas, nós cumpriríamos todos os outros mandamentos. Se você simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo todos os mandamentos. E aquele filho cumpria ordens, mas aquele filho não vivia o amor. Aquele filho não amava verdadeiramente o pai, e muito menos o próximo, porque se ele amasse o próximo, ele estaria feliz com o retorno do irmão. Então aqui nós não vemos um amor ao pai, nós vemos um amor às coisas do pai. Aquele filho provavelmente tinha interesse de ficar com tudo que era do pai. Por isso que ele achava que o bom comportamento daria a ele todas as coisas. Quando nós amamos alguém, irmãos, nós nos alegramos com essa pessoa. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Bom, todo mundo chora junto. É difícil você ver alguém chorando e você não chorar. Não que necessariamente você precisa chorar, mas não chorar é no sentido de sentir a dor, de sentir o sofrimento. Mas às vezes a maior dificuldade é se alegrar com os que se alegram. É ver alguém comprando um carro novo, você dizer que legal que você comprou um carro novo, que legal que você tem uma casa na praia. E tem gente, esse ali, nem faz nada para Deus, nem célula tem piscina. Eu tenho 2 células, um discipulado, uma consolidação, nem uma piscina de plástico. Irmãos, isso não é amor de Deus. Às vezes ser cristão, irmãos, não é só se arrepender de coisas erradas. Ser cristão é se arrepender de coisas certas com a motivação errada. Porque Deus não olha para aquilo que nós fazemos, Deus olha para a motivação do nosso coração. Com que motivação nós temos feito as coisas para Deus? A motivação desse filho mais velho não era o amor ao pai, mas eram as coisas do pai. Não importa o que nós fazemos para Deus, a motivação precisa ser o nosso amor a Ele, porque entendemos que Ele nos amou primeiro. Então às vezes, irmãos, é necessário a gente pedir perdão. Perdão, Deus, pelas vezes que eu te busquei, não interessado no teu amor, mas interessado naquilo que tu podia me dar. Porque Deus pode nos dar muitas coisas, irmãos, mas esse não pode ser o nosso interesse. Nós não podemos ser como esse irmão mais velho. E sabe por que ele também não tinha amor? Porque ele tinha inveja, ele tinha ciúmes. E Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. Se eu tenho inveja no meu coração, é porque não há amor. O dia que haver amor no nosso coração, não vai haver contenda, não vai haver inveja, não vai haver ciúme. E a inveja, irmãos, é algo muito perigoso. E é algo que nós deveríamos sondar o nosso coração. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Por causa da inveja, os irmãos de José lançaram ele num poço, pois até tiraram, mas venderam ele como escravo. Por causa da inveja, pessoas têm feito coisas horríveis. E nós precisamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. E a Bíblia diz exatamente para o Senhor sondar, porque se você for sondar sozinho, você vai passar por o olho por um monte de coisa ruim e você vai fingir que não está vendo nada. Mas quando você diz, Senhor, sonda o meu coração, Ele vai te mostrar. Tá vendo aqui, meu filho? Isso aqui é orgulho. Tá vendo aqui, meu filho? Isso aqui é inveja. Tá vendo isso aqui, meu filho? Isso aqui é falta de perdão. Isso aqui não deveria mais haver no seu coração. Porque eu já te dei um novo coração. Eu já coloquei em você um novo espírito. Eu tirei de você um coração de pedra e agora eu te dei um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Esse precisa ser, irmãos, o nosso comportamento. E eu não sei qual foi o seu comportamento até aqui. Eu não sei como você viveu até aqui. Talvez você olhe para dentro de você e encontre características de um filho mais novo, que tem vivido uma vida desregrada, sem os princípios da palavra de Deus. Ou talvez você até está na casa de Deus, mas não na presença de Deus. Talvez você perceba em você ainda muita religiosidade, mais preso a um sistema religioso do que verdadeiramente ao amor de Deus. E não importa quais os caminhos que você tem andado até aqui, o amor do Pai por você é incondicional. E estar hoje, irmãos, na presença de Deus, ou na casa do Pai, irmãos, não nos faz melhores. Não deixe que esse sentimento tome a igreja de superioridade,
de achar que porque você é igreja, de achar porque Cristo te alcançou, que você é melhor das pessoas que estão lá no mundo. Se Cristo não tivesse te encontrado, você ia continuar sendo exatamente da forma que você era no dia em que Ele te encontrou. Porque foi o amor do Pai que te transformou, foi o amor do Pai que te mudou, você não tem mérito nenhum nisso. Então, antes de julgar aqueles que lá fora estão, cabe a nós amar e orar. Senhor, alcança a minha família como Tu me alcançou, alcança os meus amigos como Tu me alcançou. E às vezes a gente quer alcançar esse amor do Pai, às vezes nós queremos ser encontrados por esse amor, mas nós não sabemos o caminho. Talvez você diga: por que eu não sou encontrado por esse Pai tão amoroso? Porque não é assim que eu consigo ver Deus. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui não conseguem ver Deus dessa forma. Eu sei que muitos de vocês ainda olham para Deus simplesmente como um Senhor. Mas se você quer encontrar em Deus um Pai, antes Ele precisa encontrar em você um novo coração. Ele precisa encontrar em você verdadeiramente um coração arrependido pelaquilo que você foi até hoje. O que você foi até hoje, para Deus não importa. O que precisa e o que realmente importa é o desejo de não ser mais igual. Isso é arrependimento. É um desejo de ser transformado, é um desejo de ser mudado. O arrependimento não gera em nós culpa, o arrependimento gera em nós um desejo de mudança e de transformação. Não através de nós, porque quando Deus encontra esse arrependimento genuíno, Ele derrama em nós graça. E essa graça que nos transforma, essa graça que é o favor imerecido. Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos e tirou de nós aquilo que merecíamos. E quando Ele tira de nós aquilo que merecíamos, que era a morte, Ele age com misericórdia. Mas quando Ele dá para nós o favor imerecido, Ele age com graça. E Deus tem graça, irmãos, para nós nessa noite. Mas nós precisamos entender, irmãos, realmente a graça. E muitas vezes nós somos como esse filho, porque quando esse filho diz: pai, deixa que eu seja como um dos teus empregados, ele está dizendo assim: deixa eu pagar para ti tudo que eu fiz de errado, deixa eu merecer o teu perdão. Para de tentar merecer, irmãos, para de tentar pagar aquilo que é impagável, porque se nós merecêssemos, não seria graça, não seria favor imerecido. Tem muita gente tentando ainda pagar aquilo que já foi pago. Quando Jesus abriu os braços naquela cruz e quando o sangue verteu, e quando Ele disse: está consumado, Ele estava dizendo: está pago. Não há mais o que pagar, vocês não precisam pagar nada, vocês só precisam desfrutar daquilo que eu fiz, vocês precisam desfrutar daquilo que está pronto. O nosso problema é que nós não entendemos o Pai, mas também não entendemos o irmão mais velho, porque estamos acostumados com esse tipo de irmão mais velho que é a parábola. Um irmão que a Bíblia diz que era dono de todas as coisas. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele não queria dividir aquilo que era dele para alcançar, para ajudar o irmão. Mas eu quero te dizer que você tem um irmão mais velho que deu tudo, que deu a própria vida para que você tivesse a sua dívida paga. Vai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai.